Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, Enem 2025. Inscrições começam nesta segunda-feira. Descontos indevidos. INSS inicia hoje devolução a aposentados e pensionistas. Samir Chaldi é eleito novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, com Fernando Sarney reconduzido à vice-presidência. UFMA abre inscrições para o programa Viva Saudável. Na economia, tem Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Série D, cavalo e bode só conseguem empates. Tubarão derrota o Maracanã e entra no G4 do Grupo B. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a segunda GESP, a Jornada de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais. A gente vai conversar com a professora Cacilda Rodrigues Cavalcante. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, dia 26 de maio, está finalizando o mês, Mayra Nogueira. Ficar todo mundo atento aí para a declaração do imposto de renda, viu? Hoje, dia 26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Dia do Revendedor Lotérico. E Dia Nacional do Bombeiro. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Na 106, sempre mais. 7 horas e 18 minutos, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Mayra Nogueira, vamos começando aqui. Olha, o Imparcial ainda não atualizou a sua capa, tá? A gente dá só um F5 aqui, só para ver se entrou, mas... Vamos ao jornal pequeno, então, aqui. Vamos ao jornal pequeno, portanto, né? E você confere, tá? No nosso site, ou então aqui no YouTube, Universidade FM 106. Pesquisa revela crescimento da aprovação do governo Brandão. Instituto Opinião diz que o item otimismo em relação ao governo vai a quase 70%. Governo que valoriza quem faz o Maranhão acontecer. Isso aqui é na página de Carlos Brandão, na análise dele. Tem também números que apontam resultados positivos na atração de investimentos ao Maranhão. Instituto lança edital para projetos que protejam a Amazônia. Artesanato maranhense é destaque no 19º Salão do Artesanato em São Paulo. Maranhão recebe a estratégia Brasil 2025-2050 e impulsiona o planejamento de longo prazo. E ainda, SEMA debate propostas para economia florestal na reunião da Força Tarefa de Clima e Floresta. É isso aí. Vamos ficar só com o jornal pequeno. Se aparecer o Imparcial por aqui a tempo, a gente traz, tá? 7 horas, 19 minutos agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas 19 minutos. 7 horas 19 minutos. Vamos atendendo logo o Borges aqui que está ligando. Está trazendo informações do trânsito. Antes, a gente vem com as notícias aqui, aliás, as informações do Waze, né? A gente já observa aqui a BR-135, aqui na altura da Avenida dos Portugueses, né? Aqui na UFMA, em frente à UFMA, chegando até aqui, a entrada da UFMA, o trânsito complicado por aqui, é praticamente quase em frente à UFMA, melhor dizendo, tá? Aqui nessa região do Mateus até o Parque Botânico,
o trânsito, como sempre, bastante demandado nos dois sentidos. Aqui pela barragem, por enquanto, está tranquilo, né? Alguns dos outros locais que a gente pode trazer, a Avenida dos Franceses, o trânsito está bastante demandado, tá? Em grande parte dessa avenida, né? Passando ali pelo Detran, né? Chegando ali até o Alcione Nazaré, enfim, toda essa extensão da Avenida dos Franceses está agora com o trânsito bastante complicado. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito demandado, mas fluindo neste momento. Agora sim, Borges Júnior chega com mais informações, e se você quiser participar, antes de ele entrar, né, você pode mandar aqui a qualquer momento, tá? Enquanto a gente estiver no ar aqui com o jornal, você pode mandar sua mensagem no 99217-2647, repetindo, 99217-2647, sua participação através do nosso WhatsApp. Agora sim, Borges Júnior chegando com informações do trânsito, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a você que começa a semana com a gente. Exemplo aí, Adalberto, seguindo o que você falou, nos principais corredores da capital neste momento, trânsito bastante demandado, sobretudo aí para quem está seguindo a sentido centro, que normalmente acontece nos principais corredores da capital neste horário. A semana começando então dessa forma, dentro da normalidade, porque acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário da manhã, quando os principais registros para o condutor que está se deslocando pelos principais corredores da capital, o trânsito realmente, o fluxo mais intenso é para quem se desloca sentido centro. Aqui uma particularidade, a gente fala de forma específica da Jerônimo de Albuquerque, mas o trecho ali da região do Coafuma, onde neste momento segue desta forma, com fluxo maior, fluxo mais intenso, o condutor que segue sentido elevado do trabalhador busca se dirigir aí sentido centro, portanto, então, nessa direção, nesse sentido, o fluxo, a quantidade de veículos, ela é maior, comparando no sentido oposto, o número de veículos é um número considerável, mas trânsito fluindo nos dois sentidos, mas com registro, como sempre, nos principais corredores, de fluxo mais intenso para o condutor que segue sentido centro. Por então, Adalberto Mayra, são essas as informações. E a gente agradece, Borges. 7h23 agora. Notícias da cidade. Borges, começando aqui a informação com o Enem 2025. Essas inscrições, elas começam hoje, segunda-feira, né? Exatamente, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025, Enem, inscrições começando no dia de hoje, nesta segunda-feira. Os interessados devem se inscrever na página do participante do exame no site do INEP, o enem.inep.gov.br/participante. Nesta edição, Adalberto, os participantes com mais de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica voltarão a obter a certificação no ensino médio. Isso para quem conquistar pelo menos 450 pontos, mas em cada uma das áreas de conhecimento das provas, precisa também conquistar nota acima de 500 pontos na redação. O Enem 2025, ele vai ser aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, claro que em todo o Brasil, são 4 provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva vai ter 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia do exame, vão ser aplicadas as provas de redação e as objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira, inglês, espanhol, ainda história, geografia, filosofia e sociologia. Nesse primeiro dia, a aplicação ela vai ter 5 horas e meia de duração. Já no segundo dia do exame, vão ser aplicadas provas de matemática, química, física e biologia. Nesta data, a aplicação vai ter 5 horas de duração. Em relação ao pagamento, a taxa de inscrição do Enem, no valor de R$ 85, ela pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito, débito e em conta corrente ou poupança. O prazo para seguir o pagamento, para que esse pagamento seja feito, vai até 11 de junho. Não vai haver prorrogação do prazo para o pagamento da taxa. E lembrando ainda que as inscrições, em relação às inscrições, elas vão seguir abertas até o dia 6 de junho. Mayra, Adalberto. É isso aí, não pode perder, né? Perder a chance de se lançar nesse Enem, tá? Não vamos perder a chance. 7h25, Mayra Nogueira, vamos mudando de assunto? Mudando o assunto, Borges, descontos indevidos. INSS começa hoje, devolução a aposentados e pensionistas.
Exatamente, Mayra. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, começa a devolução no dia de hoje, a devolução de valores a todos os aposentados e pensionistas, beneficiários que sofreram algum desconto de mensalidade associativa na folha de pagamentos referente a abril. O INSS informou que os valores eles vão ser devolvidos automaticamente, portanto, não é preciso que o aposentado ou pensionista tome qualquer providência. A gente lembra, esses valores estavam retidos por determinação do INSS desde o fim do mês passado, isso após a Polícia Federal deflagrar uma operação que mirava os descontos indevidos. Então, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo. Ainda de acordo com o Instituto, ainda de acordo com o INSS, a data exata da devolução ela está relacionada ao valor do benefício e também do último algarismo do número do benefício. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Não sei o que aconteceu. E todas as atenções voltadas, né? Pode sair uma CPI, muito provavelmente vai sair uma CPI para investigar o que aconteceu ali no INSS. E o que importa também, né? Claro, além da investigação, é o ressarcimento dessas pessoas, desses pensionistas que foram gravemente lesados, né? E para que seja retomado, claro, né? As pessoas perderam dinheiro, muita gente nem sabia, e muita gente também sabia e reclamou, teve muita reclamação. E justamente isso é uma das coisas que está que mais pegam, né? O governo federal, especificamente a pasta, né, que administra essas questões relacionadas ao INSS, era que tinha avisos, tinha indícios de que alguma coisa estava acontecendo e nada foi feito. Enfim, a CPI vai apontar isso, o que quem teve, né, quem faltou, no caso, com o devido procedimento correto, e tem que punir. A verdade tem que ser dita, enfim, a gente tem que procurar a verdade, né? A sociedade tem que procurar a verdade e o caminho é justamente esse, essas pessoas serem ressarcidas. 7h28. Agora, mudando de assunto mais uma vez, Borges, vamos falar agora sobre o Samir Chaude, né, que ele foi eleito novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e Fernando Sarney reconduzido à vice-presidência. Exatamente, Adalberto. Ele é empresário e médico. O Samir Chaude foi, então, eleito presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Eleição ocorrida nesse domingo, com votação na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Chaude, ele era candidato único, recebeu apoio de 26 federações estaduais e 20 clubes. O mandato dele, de Chaude, vai seguir até 2029. Houve também a eleição dos vices da CBF, entre eles o dirigente maranhense, o Fernando Sarney, ele que seguia como interventor, isso após o afastamento do ex-presidente, o Edinaldo Rodrigues. Fernando Sarney, que foi reeleito, é um dos 8 vices da chapa do novo presidente, o Samir Chaude, e dentre os desafios para esta nova gestão, está aí a busca pelo equilíbrio dos interesses das federações e dos clubes, também a busca aí pela estabilidade da seleção brasileira, seleção que agora está sob o comando de Carlos Ancelotti. Ele, que é italiano, tem 65 anos de idade, é o novo técnico da seleção brasileira, chegou aqui ao Brasil, na noite desse domingo, com atenção aí à sequência das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e já no dia de hoje, já nesta segunda-feira, faz a sua primeira convocação, vai ser prevista aí para as 15h, horário de Brasília. Na ocasião também, ele vai ser apresentado à imprensa, e a estreia dele frente à seleção brasileira vai ser no dia 5 de junho, vai ser em Guayaquil contra o Equador, disputa aí pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, partida que vai ser às 20h pelo horário de Brasília. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. E Ancelotti chegando, já chegou, né, inclusive, e já vem também a convocação, né? Convocação, expectativa total. 7h30 agora. Olha, Mayra Nogueira, no segundo bloco aqui no Jornal Rádio Universidade, Borges volta. Ele vai falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, que abriu inscrições para o programa Viva Saudável.
Também tem economia com Wagner Matos. Tem esporte, Série D, Cavalo e Bode só consegue empate. E Tubarão derrota o Maracanã e entra no G4 do Grupo B. E no Rádio Opinião, a segunda GESP, Jornada de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, com a professora Cacilda Rodrigues Cavalcante. Tem também manchetes nacionais, previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Há 40 anos estamos aqui impulsionando carreiras de profissionais juntos. Uma história que começa com oportunidade, como João Magno de São Luís. Crescer juntos é o que a gente vive aqui no dia a dia. E essas pessoas vão aprendendo também, cada dia, um pouco mais. Quando valorizamos pessoas da região, contribuímos para transformar vidas. Acesse vale.com/oportunidades e cadastre seu currículo. Impulsionar talentos regionais e construir futuros tem a ver com a Vale. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 34 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo mais informações. Borges Júnior, de volta, falando ao vivo, Mara Nogueira, também falando sobre síndromes gripais. Isso está crescendo o número de casos, enfim, movimentação em hospitais. Borges, as informações, por favor. Bem, Adalberto, a gente volta primeiro trazendo informações sobre em relação aí às síndromes gripais que crescem aqui, internações em todo o estado. No Maranhão, 8 municípios por conta dessa situação, com atenção aí aos casos de síndromes gripais, atenção à influenza e também à Covid-19. A SES, que é a Secretaria de Estado da Saúde,
informou que este ano, que em 2025, já foram registrados 1.159 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, mais de 737 apenas aqui na capital, aqui em São Luís. A prefeitura aqui da capital, a prefeitura de São Luís, informou que são 345 pacientes internados apenas na rede municipal por conta dessa situação, por conta desses registros de síndrome respiratória aguda grave, ou então elas seguiam internadas, então tinham acompanhamento devido a essa situação. Isso, números, dados referentes, levantamento feito até a última sexta-feira, números que seguem crescentes, e com atenção a esse quadro, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, aí intensificando as campanhas de vacinação. O governo do estado ampliou leitos nos 3 principais hospitais da rede estadual, também reforçou o efetivo médico nas UPAs e também unidades de triagem, e ainda deu uma atenção maior às campanhas de vacinação, elas que foram intensificadas. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra? Borges, vamos falar aqui deste acidente que houve, né? A criança morre, 4 desaparecem após naufrágio. Foi uma tragédia aí, né, Borges? Registro relacionado a uma embarcação do tipo rabeta, ela seguia com 7 pessoas, as 7 pessoas eram da mesma família. Essa embarcação ela acabou virando após se chocar contra uma pedra. Registro acontecido no Rio Tocantins, situação no fim de semana, no fim da tarde desse domingo, foi no município de Governador Edson Lobão. Por conta então desse acidente, uma criança acabou morrendo, 2 pessoas foram resgatadas com vida e outras 4 seguem desaparecidas. De acordo aí com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, são de que essa família ela voltava de uma chácara que fica na região do setor agrícola, então acabou acontecendo esse acidente, registro acontecido quando 2 pessoas conseguiram se salvar. A vítima, ela foi identificada como Carlos Eduardo Silva Leite, de 9 anos. Essa criança ainda foi retirada do rio, tentaram reanimá-la, mas ela acabou não resistindo. Em relação às outras vítimas que seguem desaparecidas, outras 4 pessoas, as buscas foram ainda interrompidas no dia de ontem, isso por conta da visibilidade que acabou ficando baixa, e a expectativa é de que sejam retomadas a busca por essas pessoas, por essas 4 pessoas desaparecidas no dia de hoje, nessa segunda-feira. Adalberto, Mayra. Lamentável, né? 7h38 agora. Mara Nogueira, vamos mudar de assunto aqui, tá? Vamos falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, que abriu inscrições para o programa Viva Saudável. Borges traz também as informações. A Universidade Federal do Maranhão lançou recentemente o programa Viva Saudável. A iniciativa está prevista no plano de gestão apresentado durante a campanha da atual gestão. O intuito é promover saúde, funcionalidade física e mental e qualidade de vida de servidores, docentes, técnico-administrativos e colaboradores. O diretor da Diretoria de Desempenho, Carreira e Saúde da UFMA, Alan Alves, esclarece. O programa Viva Saudável foi um programa que a gente pensou aqui na universidade, que tem como objetivo promover a saúde, né, bem-estar e a qualidade de vida dos servidores e colaboradores, né? Tanto os ativos quanto os inativos. Exatamente, a qualidade de vida, a redução do estresse, a prevenção de doenças, né, crônicas, que é tudo isso que a gente pensou como foco nesse projeto. O programa contempla 3 eixos principais: saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, né? A gente objetiva que o servidor, aquele que está com alguma situação de comorbidade, né, ou então aquele que está em uma situação de grande estresse, que através da atividade física, do esporte, ele consiga, né, extravasar, ele consiga poder trazer uma qualidade de vida para ele e que isso vai refletir no trabalho. O foco, quando a gente pensou também, foi isso, né? Melhorar a pessoa tanto no aspecto pessoal dela quanto no profissional. O diretor da Diretoria de Desempenho, Carreira e Saúde da UFMA, Alan Alves, esclarece ainda que, inicialmente, o programa Viva Saudável vai atender mais de 500 pessoas, entre docentes, técnico-administrativos e discentes. Mas são mais de 500 pessoas que vão ser atendidas,
vidas, né? A gente vai oferecer algumas modalidades. O programa está começando agora, então a gente foi mais cauteloso, mas mais para frente a gente pretende ampliar essas modalidades. Agora, no momento, a gente vai estar oferecendo natação aprendizagem, hidroginástica, dança, jiu-jitsu, yoga, cardiobox, né, e pilates. São essas que a gente vai ofertar. Aos interessados, as inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, seguindo até a sexta-feira, dia 30. Inscrições feitas a partir do site da Progep, portalpadrão.ufma.br/Progep. As inscrições elas vão iniciar na segunda-feira, dia 26 de maio, às 10 horas, e vão encerrar às 17 horas do dia 30, na sexta-feira. A inscrição ela vai ser exclusivamente online, através do Google Forms, que já está lá no nosso edital, e as vagas serão preenchidas à medida que forem feitas as inscrições. Os primeiros inscritos vão ter direito à vaga. A gente já publicou no site da Progep. Na Progep a gente tem uma aba lá chamada Viva Saudável, bem no início do site. E lá já tem um edital publicado na íntegra, que é portalpadrão.ufma.br/Progep. E aí tem lá a aba Viva Saudável. O programa vai ter uma taxa para a matrícula. O programa ele vai ter uma taxa de matrícula no valor de R$210, sendo que essa taxa ela pode ser inclusive parcelada pelo site do Pague Tesouro, que também já está disponível no edital. O programa ele tem duração de 6 meses. E assim que ele for concluído, será feito um outro edital para que a gente possa também oportunizar outras pessoas a participarem do programa. Programa com base em abordagens interdisciplinares e na utilização de métodos cientificamente validados, partindo da implementação de um conjunto de serviços técnico-especializados voltados à saúde física e mental dos servidores. Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo Itágua de Maré. Faltando 17 minutos para as 8, o tempo em São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado. Não chove. Umidade é 86%. A temperatura 24 graus. A média mínima 25 e a máxima 31 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à Tábua de Maré, neste dia 26, segunda-feira. A pré-amar primeira aconteceu às 5h53 da manhã, com 6,1 metros. A segunda será às 6h31 da tarde, com 5,9 metros. Baixa-mar, a primeira acontece ao meio-dia e 17 minutos, com 0,2 metro. Repetindo, 0,2 metro. A segunda será às 23 horas e 57 minutos, com 0,1 metro. Notícias do Brasil. Mayra, vamos começando aqui as manchetes nacionais com Folha de São Paulo. Você confere com a gente no site universidadefm.ufma.br e também no YouTube Universidade FM 106. Por lá, na manchete, Folha de São Paulo, apagão de servidores ameaça programas de infraestrutura do país. Em Portos, equipe é 1/3 da ideal. Governo diz que analisa os casos. O que tem na manchete o Estado de São Paulo, Mayra? Estado de São Paulo, vício em aposta online tira foco do trabalho e produtividade cai. Pesquisa aponta impacto na saúde do empregado e da empresa. No Brasil, 54% dos gestores afirmam que os empregados aproveitam o horário de descanso, como a pausa do almoço, para apostar. Sobre o impacto no ambiente de trabalho, 66% apontam que o vício compromete a saúde mental e física da equipe. Outros problemas detectados pela chefia: queda na produtividade relatada por 59%, aumento de rotatividade 21% e piora na reputação da empresa 16%. Olha que coisa terrível, né? Este é o resultado de uma pesquisa que ouviu 405 gestores e profissionais de recursos humanos. Isso aqui são a forma insidiosa, né, que o vício em apostas, em jogos, né, melhor dizendo, tem aí através dessas apostas online. Até parar de trabalhar, as pessoas param. 7h45 para finalizar esse panorama nacional, Mayra Nogueira, com a manchete de O Globo: fraudes no INSS. Fazenda calcula ressarcimento de aposentados em até 2 bilhões de reais. O governo estima que o valor, com base nas reclamações feitas por beneficiários após o esquema de descontos irregulares vir à tona.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que o valor do ressarcimento dos descontos indevidos aos aposentados e pensionistas do INSS deve ser de até 2 bilhões de reais. E a foto aqui de destaque: Ancelotti desembarca e abre nova era com convocação. O técnico Carlo Ancelotti desembarcou no aeroporto do Galeão na noite de ontem e começa hoje o trabalho na seleção brasileira. A primeira missão é a apresentação da lista de convocados para os jogos das eliminatórias contra o Equador em 5 de junho, em Guayaquil, no Paraguai, no dia 10, na Neoquímica Arena, em São Paulo. É isso aí, vamos também ficar nessa expectativa. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre esporte. 7h46 agora. Cotação do dólar e do euro. Vamos aqui com a cotação do dólar para chamar Wagner Matos, Mara Nogueira. Essa semana, como é que começou o dólar? Vamos esperando aqui. Está aqui, começou em baixa, tá? O dólar caiu 0,27%, está cotado aí a R$ 5,64 e o euro teve alta de 0,47%. A cotação está a R$ 6,41. Agora sim, Wagner Matos vem com a análise da economia para esta semana. Não é isso, Wagner? Bom dia. Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa saiu de queda de mais de 1,5% e reverteu para alta de 0,4%. Ficou nos 137.825 pontos. O movimento ocorreu após o governo recuar da decisão de aplicar a alíquota de 3,5% em fundos de investimentos no exterior e indicou que pode haver um aumento de contingenciamento. A cotação na soja do Maranhão, a saca de 60 quilos, subiu e ficou em R$ 115. O milho manteve-se e está em R$ 73. E a arroba do boi, de 15 quilos, teve baixa e ficou em R$ 277. Na agenda econômica da semana, teremos o Índice de Confiança do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, prévia da inflação, que é o IPCA 15, dados do emprego com carteira assinada, que é o CAGED, taxa de desemprego, relação dívida-PIB e divulgação do Produto Interno Bruto Brasileiro do primeiro trimestre. Uma boa semana a todos e até mais! Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos trazendo as informações do esporte nesta segunda-feira. Mayra Nogueira, a gente começa falando de Fernando Sarney, que foi reeleito vice-presidente da CBF, processo eleitoral realizado domingo, né, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, isso no Rio de Janeiro, decidiu por aclamação pelo nome de Fernando Sarney na chapa do então presidente eleito Samir Chaude. O maranhense exercia até então o cargo de interventor da entidade devido ao afastamento do ex-presidente Edinaldo Rodrigues. Com a convocação das novas eleições, ele compôs a lista de 8 vices da chapa do novo presidente. É isso aí. A chapa eleita tem mandato até 2029 e recebe a missão de equilibrar interesses de federações e clubes, bem como garantir estabilidade para a seleção brasileira. A fase é de expectativas pelo bom desempenho nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, isso sob o comando do novo técnico Carlos Ancelotti. Olha, Adalberto, mudando de assunto, Série D, Cavalo de Aço e Bode Gregório empatam nos duelos. O jogo entre Imperatriz e o líder do grupo B, Altos do Piauí, na tarde de sábado, terminou em 1-1 no estádio Felipão, no interior piauiense. A equipe maranhense alcançou 11 pontos, permanecendo na vice-liderança. As equipes criaram boas oportunidades, mas sem sucesso nas finalizações no primeiro tempo. Somente aos 9 minutos da segunda etapa, o Altos abriu o placar com Luiz Menezes. O Cavalo deu o contragolpe aos 34 com chute de Clóvis e conquistou o ponto do empate. O Maranhão Atlético também empatou na tarde de sábado diante do Parnaíba, lanterna do grupo, no Castelão,
Com o placar de 1-1, o quadricolor somou 7 pontos, mas caiu para o 5º lugar. Apesar do apoio da torcida, o Bode desperdiçou as chances de gol, né? Aos 25, o Parnaíba abriu o marcador, mas sofreu baixa no elenco aos 37, com expulsão de Chechel. O MAC empatou aos 19 do segundo tempo, com Júnior Nascimento. E as equipes maranhenses voltam a campo pela 7ª rodada nos próximos dias. Sexta, dia 30, tem confronto do MAC fora de casa diante do Iguatu. E sábado, dia 31, tem duelo de Imperatriz e Maracanã na região tocantina. Vamos conferir todos esses jogos e trazer o resultado, claro. E Mayra Nogueira, agora o Tubarão, né, derrotou o Maracanã, entrou aí no G4 do Grupo B. Domingo foi de vitória para o Tricolor sobre o dono da casa do estádio, Almir Dutra, isso no interior do Ceará. O placar de 2-0, o Tricolor somou 8 pontos, subiu aí para da 7ª para a 3ª posição no grupo. O Maracanã tentou fazer valer o fator casa, mas a equipe maranhense segurou a pressão. A Bolívia fez o primeiro gol aos 37 minutos de jogo, com a finalização do volante Jair. E aos 37 do segundo tempo, confirmou vitória com o gol do lateral Thiago Rosa. É isso aí. A próxima disputa do Tubarão acontece sábado diante do Altos, no Castelão, em partida válida pela 7ª rodada. Vamos acompanhar, trazer o resultado. E você já sabe, né? Tem esporte aqui de segunda a sábado, de segunda a sexta, ao meio-dia, né? E às 11 da manhã no sábado. Isso eu estou falando do apito inicial. Confira com a gente aqui, acompanhe, que tem muita análise, muita informação, claro, não só do futebol, outros esportes também. A redação hoje aqui de Joelma Baldez e Mayra Nogueira. É isso aí. Rádio Opinião. Muita informação mais para você aí, uma entrevista muito interessante para você. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje temos uma entrevista sobre a 2ª jornada de estudos e pesquisas em políticas educacionais. Vamos falar sobre educação agora com a professora Cacilda Rodrigues Cavalcante, daqui da Universidade Federal do Maranhão. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, né, de tratar do nosso evento. Obrigada. Maravilha, maravilha. Professora, vamos falar de educação, mas especificamente agora falando sobre essa jornada, né? A 2ª, uma jovem jornada, né? Jornada de estudos e pesquisas em políticas educacionais, né? Por que, né, que a gente precisa tanto dessas políticas bem atualizadas, bem azeitadas, né? E, acima de tudo, bem efetivas, né? Claro, porque alguns dos números, né, alguns dos dados, né, que a gente tem sobre educação em determinadas áreas, eles não são tão bons, né, professora? Enfim, a importância desse tipo de evento justamente para encontrar esse caminho, né, da boa educação aplicada aqui em nosso país. Exatamente. Este evento, né, com foco nas políticas educacionais, tem justamente o objetivo de analisar as políticas, de debater, discutir com estudiosos, pesquisadores, né, dos diversos campos da educação que têm estudado as políticas, sejam elas as políticas de financiamento da educação, políticas de ensino médio, as políticas de educação do campo, as políticas de formação dos professores. Então, a jornada é um momento, né, da gente fazer essa troca de experiência com os pesquisadores, né, mas também de fazer análise dessas políticas e, a partir daí, apontar, né, caminhos, apontar necessidades de aperfeiçoamento dessas políticas. É o momento também da gente abrir novas agendas, novas perspectivas de pesquisa, porque nesses debates, né, aqueles estudantes de pós-graduação, de mestrado, doutorado e da graduação vão percebendo que temas, que questões estão postas para a academia, né, pesquisar, que necessitam ser investigadas na perspectiva de a gente encontrar respostas e trazer indicações de melhorias de políticas ou de construção de novas políticas, né? Então, o nosso evento tem essa importância muito grande, né?
Maravilha. E essa temática, professora, políticas educacionais na atualidade brasileira, para onde caminhamos? Essa é uma pergunta. E eu devo fazer essa pergunta para você agora, né? Para onde estamos caminhando? Então, esse tema nós não escolhemos à toa, né? É uma provocação para refletirmos um momento crucial que nós estamos vivendo no país, né? Nós passamos um período de governo federal, né, de muito descaso com a educação, de muito ataque à pesquisa, sobretudo à pesquisa, aos pesquisadores, e agora nós retomamos, né, com um outro governo, numa perspectiva mais democrática, de mais diálogo, nós retomamos novamente esse espaço de debate, de pensar as políticas educacionais. E com essa pergunta, com esse tema, nós queremos discutir, né, a realidade atual das políticas. Para onde nós estamos caminhando? Nós analisamos que nunca estivemos na política educacional num contexto de tanta disputa, porque nessa retomada se acirrou, né, também as disputas, aquela disputa clássica que se tem no campo da política educacional, que é a disputa entre o público e o privado. Nós temos hoje uma certa hegemonia de fundações, de grandes corporações, né, de empresas sobre as políticas. Muitas vezes as políticas são ajustadas ou construídas para dar espaço a determinados mercados, né? Neste momento, as políticas que envolvem as tecnologias, nós temos um assédio das grandes corporações de tecnologias educacionais para a formulação de políticas que abram novos mercados, né, para o que a gente está chamando, nesse contexto do capitalismo de plataforma, no capitalismo digital, muitas vezes com interesse meramente mercadológicos que comprometem a qualidade da educação, com implicações bastante comprometedoras sobre a saúde mental de professores, sobretudo, mas também de estudantes, a precarização do trabalho docente, né, maior controle a partir das plataformas, né, a gente está vivendo um período muito grande daquilo que nós chamamos de plataformização da educação, com sistemas de controle cada vez mais intensos sobre o trabalho do professor, com implicações, né, bastante intensas para a saúde, já documentada em teses, dissertações, pesquisas de entidades. A Fundação, por exemplo, Joaquim Nabuco, recentemente fez um grande estudo sobre o adoecimento de professores e mostra, né, como nós estamos vivendo um período complexo, intensificado pelas tecnologias, também por essa intensificação do setor privado sobre a educação. Então, a gente está perguntando se esse é o caminho e que outro caminho nós temos, né? Nós também entendemos que nós não temos só essa perspectiva, né? Mas também nesse mesmo contexto de disputa no próprio Ministério da Educação, nós temos muitos formuladores de políticas, professores, pesquisadores, comprometidos com uma perspectiva mais humanizadora, mais democrática, apostando na educação mais como direito, né, humano e menos como mercadoria, né? Então, a pergunta é para provocar qual é o caminho, se nós queremos o caminho da educação meramente como um serviço, como uma mercadoria, ou se nós queremos a educação para a humanização, para a transformação, para a formação de sujeitos, para além da perspectiva individual, mas olhando para as questões do nosso tempo que nos afligem, né? Como as questões sociais, as guerras, as questões ambientais, né? Então, a gente quer discutir com essa pergunta, olhar qual é o caminho, né? Para que a gente possa formular políticas na perspectiva que nós temos defendido, né? Nós, quando eu digo o campo progressista, aquelas pessoas que trabalham na defesa intransigente do campo público, né, têm defendido. Professora, você citou aí vários, saiu até da questão, né, mas dentro ainda desse tripé, né, que são as metodologias, gestões, né, a questão do aluno e a questão também do professor. Enfim, são coisas extremamente sensíveis, né? E, enfim, dentro desse espectro
também, né, a gente já viu algumas ações, não é isso, se encaminhando para caminhos não muito bons, né, em termos de privatização do ensino. Acredito que sejam coisas equivocadas, né? Na hora dessa aplicação, o ensino público de qualidade, ele deve ser o primeiro plano, né? Deve ser a primazia da coisa, e não fazer o contrário, né? Fazer desse ensino com aspectos relacionados à privatização. Sobre a questão dos professores, a saúde mental, que é extremamente importante, também dos alunos, né? E a própria questão dos alunos, né? Alguns exemplos são bons, positivos, para que esses alunos eles continuem, né? Não só na sua formação inicial, mas que faça aí uma ponte com o ensino superior, que é importantíssimo também, né? Enfim, tem alguns exemplos, né? Inclusive até aqui no nosso estado, né? O próprio governo do estado tem algumas ações nesse sentido, bem recentes também. Enfim, qual o panorama justamente disso? São duas visões, né? Uma privatista, que tem uma ligação, a gente não tem como negar isso, né? Tem ligações com as ações da direita, né? E até claro, da extrema-direita, e um outro olhar que é o da esquerda progressista, enfim, que não tem alguns números tão positivos, mas parece ser um caminho mais firme, digamos assim, com alicerces melhores. E questões políticas, né? A gente não tem como fugir disso. Como transitar, no caso aí, com essas questões, sem perder, claro, esse prumo, essa bússola, né? Para que a gente se encaminhe para um horizonte bem melhor. Em uma sociedade de classe como a nossa, a educação vai ser sempre disputada, né? Então, o caminho é o caminho da disputa, né? Nós, sob as condições do capitalismo, a educação será sempre um mecanismo de mercado, ela tem esse mecanismo. Já tem um mecanismo inerente à condição, né, das condições de mercado. Então, a educação não deixa de passar pelo mercado, porque se você imaginar que o Estado não tem construtoras, o Estado não é dono das empresas de tecnologia, o Estado não é dono das empresas que fazem a carteira, então, toda vez que se constrói uma política educacional, a oferta desse serviço, a operacionalização dessa política já passa pelo mercado, pela lógica, né, inerente do capitalismo. Quando a gente fala das questões da privatização, a gente está dizendo que é para além disso, né, tornar mesmo a educação mercadoria. Então, o caminho nosso é o caminho da disputa, é o caminho da luta, é o caminho da reflexão, é o caminho da crítica constante, das pesquisas consistentes. Então, um grupo, muitos pesquisadores têm feito pesquisas consistentes para mostrar as implicações da privatização, né, as implicações para a sociedade de um modelo de educação baseado, por exemplo, naquilo que está muito em voga na reforma do ensino médio, nas competências, no empreendedorismo. Não significa que nós não queremos pessoas competentes, nós queremos pessoas competentes, mas aí, o que está por detrás dessa narrativa da competência é a competência para o mercado, é a competência, né, para o indivíduo se virar. Então, se faz uma reforma, por exemplo, do ensino médio, para que os alunos, ao invés de uma formação profunda, de base, com capacidade de julgar a informação, de compreender o mundo, para pulverizar um conjunto de informações para esses alunos se adaptarem àquilo que for possível de trabalho. Então, se nós temos um mercado de trabalho que é cada vez mais efêmero, um trabalho intermitente, então pensa-se logo numa formação também que corresponda a essa lógica de trabalho, né? Então, nós que estamos na linha contrária desse, procuramos fazer as análises, as reflexões e mostrar que essas perspectivas, elas têm implicações para os sujeitos, elas têm implicação para a formação. Por exemplo, muitas das problemáticas que nós vivemos hoje com as redes sociais têm a ver com esse modelo de educação, que não dá aos alunos
condições, elementos para receber a informação e julgá-la, né? Nós estamos vivendo uma época de muita informação, mas de pouco conhecimento. Então, as pessoas... É muito perigoso, né, esse conjunto de informações. Imagina os milhões de mensagens que circulam entre as pessoas, né, no mundo inteiro, e as pessoas sem capacidade de julgar, de filtrar, de compreender, né, o que está por detrás dessas informações, o que é que significam essas informações. É disso que nós estamos falando e que é preciso, né, o caminho aí é o caminho mesmo do estudo, da reflexão, da análise e da disputa política, né, porque a educação, já dizia o grande Paulo Freire, é, sobretudo, um ato político, porque diz respeito ao destino da humanidade. Para finalizar, professora, começa depois da manhã, né? Dia 28, dia 28, 29 e 30, não é isso? E aqui no CCSO, no Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, auditório setorial Diná Gomes. Enfim, finalizar fazendo esse convite, professora, por favor. Então, gente, queremos convidar vocês para o nosso evento, a nossa jornada, que está com uma programação bem interessante. Nós vamos ter a conferência de abertura proferida pelo professor Gaudêncio Frigoto, que é uma grande referência no campo crítico da educação, grande estudioso, professor emérito, né, da UFRJ, que vai estar conosco no primeiro dia. No segundo dia, pela manhã, nós temos uma mesa excelente para discutir as reformas educacionais no Brasil, com a professora Mônica Ribeiro, que é uma grande estudiosa do ensino médio, a professora Eliana, que é uma grande estudiosa das políticas de formação de professores, o professor Antônio, que não vai poder estar conosco nessa mesa, né? A programação era do início, e a professora Lélia, que é a professora aqui do nosso programa de pós-graduação. À tarde do segundo dia, nós vamos discutir a formação dos professores da educação do campo, né, que é um tema bastante sensível para nós do Maranhão, para nós que também atuamos nessa área. E no terceiro dia, à tarde, nós vamos discutir um tema importantíssimo, que é o nosso Plano Nacional de Educação, porque nós vamos discutir Fundeb, custo-aluno, e 10% do PIB, olhando para a próxima década, ou seja, olhando para o Plano Nacional de Educação. Então, convidamos vocês a se inscreverem, as inscrições ainda estão abertas, já temos pouquíssimas vagas, mas ainda temos vagas, né? E que participem, quem não conseguir se inscrever, mas quiser assistir uma mesa separadamente, né, ninguém vai ser barrado, então pode adentrar, né, ao espaço do evento e assistir. Maravilha. Professora, eu agradeço a sua presença aqui, suas informações. Acabei de conversar com a professora Cacilda Rodrigues Cavalcante, da Universidade Federal do Maranhão, falou sobre a segunda jornada de estudos e pesquisas em políticas educacionais, a GESP. Professora, muito obrigado e boa sorte no evento. Nós que agradecemos. Obrigada aos ouvintes por, né, nos dar atenção nesse momento. Maravilha. Bom dia! E bom dia, Mara Nogueira, né, que assume agora a sessão das 8 com muita música boa. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Portanto, até lá, uma ótima semana. Viu, Mayra? É isso aí, Adalberto. Voltamos já. Eu, na verdade, volto aqui com você, trazendo a programação de Sessão das 8. Até amanhã. Até. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora